Fala pessoal, tranquilo? Rapaziada, é um prazer ter vocês aqui, certo? Para quem me conhece já de outro canal, eu sou o Jeff. Para quem não me conhece, me chamo Jefferson. E criei aqui esse canal para a gente poder reagir a algumas coisas e passar até a minha visão para vocês que me acompanham. Ou se você não me acompanhava, seja muito bem-vindo. Vamos fazer alguns reacts legais, certo? E o react, o primeiro aqui do canal, acho que é algo bem simbólico. Acho que para o momento é perfeito o que a gente vai reagir hoje aqui no canal. Então seja muito bem-vindo, se puder deixar seu like e sua inscrição, agradeço demais e vamos lá ver todas as eliminações da seleção desde o Penta. E eu confesso que eu vi tanto o Penta quanto todas as eliminações. Vamos lá. No dia 30 de junho de 2002, Ronaldo Fenômeno, com seu icônico corte cascão, fazia 2 gols pra cima da Alemanha, e assim o Cafu ergueu a taça e o Brasil se tornava pentacampeão mundial. A seleção estava no topo do mundo e cheia de craques com potencial pra aumentar ainda mais essa contagem de títulos, mas acabou não acontecendo. Desde então... Então, né, cara, vocês veem que em 2002 eu não sou tão velho, mas já me lembro muito bem de como foi essa Copa de 2002. E eu lembro que, cara, era muita festa. As Copas eram muito comemoradas por todo mundo. Era tudo que as ruas pintadas, bandeiras e tudo mais. E até mesmo o Ronaldo, né? O corte que ele fez virou ali febre, todo mundo queria fazer, era todo mundo torcendo pela seleção. Era algo realmente muito, mas muito bonito de se ver, velho. Falhas, humilhações e a sensação de que a seleção brasileira já não é mais a mesma. Afinal, qual que é a explicação? No vídeo de hoje, a gente vai passar por todas as eliminações do Brasil em Copas desde o Penta, e não é só pra sofrer não, a gente vai tentar entender aqui quais foram os motivos que levaram a seleção a cair uma vez, e depois outra, e depois outra. Para a Copa de 2006, o cenário tinha tudo para ser o ideal. O Brasil era o atual campeão do mundo e tinha uma base muito forte de craques, né? Para ter uma noção, o time titular que começou aquela Copa foi Dida, Cafu. Cara, não tinha como, não tinha como, era impossível. A gente tinha a melhor seleção do mundo, nós tínhamos os melhores jogadores do mundo, a gente vinha de uma vitória ali de Copa do Mundo, então não tinha como. Essa daqui era a seleção. Se a seleção de 2002 era boa, essa daqui era extraordinária, tava pronta, era nosso. A gente era o favorito, então, cara, não tinha como dar errado, mas, como a gente sabe, deu errado, né? Juan, Lúcio e Roberto Carlos, uma defesa muito similar àquela que venceu o Mundial, e vamos combinar só jogadores aí que ficaram marcados na história do futebol brasileiro, realmente caras de um nível muito alto. O meio tinha Zé Roberto e Emerson, e na frente um quadrado mágico que dava inveja pra todo mundo, com Ronaldinho, Kaká, Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno. Além disso, o Brasil tinha acabado de vencer a Copa das Confederações em 2005. De todos aí, eu confesso que o Emerson, acho que o Emerson é o cara que eu tinha mais desconfiança, mas de toda forma fez o seu trabalho, cara. Então parecia tudo perfeito, parecia a seleção perfeita. Foi criada para a gente vencer essa seleção, para a gente vencer mais uma Copa do Mundo. Não tinha como perder, mas infelizmente tinha como perder. Com 4-1 pra cima da Argentina na final, o que o Globo Esporte definiu como um show histórico de uma geração de ouro. Pra completar, o Ronaldinho tinha acabado de ser campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona e tinha sido eleito o melhor jogador do mundo, era o Bola de Ouro, enquanto o Kaká tava num nível tão grande que ganharia a Bola de Ouro no ano seguinte, em 2007. Então os dois principais meias da seleção basicamente no seu auge técnico. Diferença, né? Eram os dois meias ali, os melhores do mundo. Você pega a seleção de hoje e cadê nossos meias? E o meia é meio que um dos corações da seleção. Obviamente é um conjunto de tudo, né? Isso, mas os meias é que vão armar a parada. O centroavante, o atacante, tá contando com os meias pra gente poder fazer gol. Só se defender uma hora, você acaba tomando. E foi muito, eu acho que muito... Passou muito essa sensação de que, cara, a gente tá sem meia dessa vez. Quando começou a Copa, o Brasil venceu seus 3 jogos da fase de grupos e nas oitavas ganhou de Gana, mas com um rendimento muito longe do esperado. Tecnicamente, aquele time era incrível, mas individualmente a maior parte dos craques não estava jogando tudo o que sabia. E pra piorar, segundo o próprio técnico da seleção na época, o Parreira, alguns jogadores estavam fora de forma, como o Ronaldo Fenômeno, que vinha há alguns meses sem jogar, o Adriano, que não estava na sua forma ideal, e o Ronaldinho, que chegou na Copa do Mundo cansado. Quando chegaram às quartas de final contra a França, o Parreira resolveu fazer uma mudança então pra supostamente deixar a seleção mais robusta no meio campo, que foi sacar o Adriano Imperador do time e colocar o Juninho Pernambucano. Um tempo depois, o técnico Raymond Domenech da França chegou a contar que depois da saída do Adriano do time pra entrada do Juninho, a delegação francesa identificou que o Brasil tava com um certo medo de jogar contra os franceses por causa dessa mudança. E além disso, o Domenech disse que tinha identificado um problema do Brasil na questão de defender bola parada. E foi exatamente isso que eles exploraram. Num jogo que teve uma atuação antológica de Zidane, o Henry fez um gol empurrando no segundo pau, a França venceu por 1-0 e o Brasil então foi eliminado da Copa do Mundo com um gosto muito amargo, especialmente considerando o elenco estrelado que tinha. Se tu olhar com calma pro lance decisivo, a gente pode ver também que o Roberto Carlos parece que tava na marcação do Henry e fica parado enquanto o Henry vai sozinho fazer o gol. Na época, muitos disseram que o Roberto Carlos tava
ajeitando o meião e por isso não marcou. Assim, o Roberto ficou por muito tempo marcado como grande vilão dessa eliminação, mas ele se defendeu, dizendo que na verdade ele estava fazendo uma linha de impedimento que tinha sido combinada. O que, se tu olhar o lance com calma, parece ser verdade, porque do outro lado da área tem muitos outros jogadores do Brasil que também mantiveram a posição e não correram pra dentro da área pra marcar. Talvez você seja mais da tese do erro individual do Roberto Carlos, e talvez você seja da tese do erro coletivo, o que pra mim é até pior, tá? Porque se eles marcaram uma linha de impedimento ali e não fizeram, ficou aquela bagunça ali, então realmente é um erro mais profundo ainda. Refletindo sobre essa eliminação, o Parreira... Cara, pra vocês verem, né, que eu falei pra vocês, não tinha como a nossa seleção perder em 2006, não dava. A gente era bom, era superior, a gente, putz, não se via, não se imaginava perder com essa seleção. E ficaram ali colocando a culpa até hoje. Você conhecer alguém que assistiu esse jogo, ele vai colocar a culpa no Roberto Carlos, que ele não marcou o Henry, mas não é como se o Roberto Carlos, ele de fato conseguisse marcar tão bem o Henry. Ele é muito grande, o cara ali, era difícil pro Roberto Carlos marcar ele. Confesso que não sei se mesmo se ele tivesse corrido e se realmente rolou essa parada de fazer a linha de impedimento e teve um jogador ali que não fez, aí realmente não foi culpa dele, né? Mas, de qualquer forma, foi um jogador incrível, o Roberto Carlos. Não tenho o que falar quanto a isso. Ele foi simplesmente incrível, cara. Disse que o time não só não se preparou como deveria, como não tava com fome de ganhar aquela Copa. Ele conta assim que em 94 o Brasil tava 24 anos sem ganhar. E aí os jogadores estavam desesperados por aquele título. Só que em 2006 o Brasil já tinha sido pentacampeão 4 anos antes. Então eles meio que estavam de barriga cheia, entendeu? Então se tu puxar os motivos pra essa eliminação, com certeza não foi só um ou dois, foi uma mistura de muita coisa que deu errado. Mas pra 2010 muita coisa poderia mudar. A seleção já tinha pouquinho. Cara, aí você pega ali, que nem eu falei, 2006, você fala que hoje em dia é a pior seleção, né? A pior formação de seleção de todos os tempos. Eu não vou dizer que tá mentindo, mas eu vi a melhor seleção perdendo. Então, mesmo nós sendo teoricamente os melhores ali, naquele momento, aquela seleção de 2006, nós perdemos. E aí? Da mesma forma que a gente viu a pior seleção perder, a gente viu também a melhor seleção perder. Mas o que acontece? Talvez a questão da melhor seleção perder é que você conseguia identificar com os jogadores. Você sabia o nome de cada jogador, você sabia qual era a colocação dele na seleção, e hoje em dia você sabe o nome de quantos jogadores, qual é aquele grande destaque da seleção. O Neymar saiu de campo. Neymar já foi. Qual outro jogador que vai ter o grande destaque do Neymar? Hoje eu fui na padaria comprar pão e tinha o Seuzinho. E cara, chegou pra mim, falou: Neymar, você viu o que aconteceu ontem e tal, o Neymar, né? Então, até os pessoal mais antigos sabem quem é o Neymar. Saindo a próxima de 2030, vocês vão achar que muita gente vai saber ainda quem são os jogadores da seleção? Aí temos um problema, né? Remanescente de 2002, já que o Ronaldo não é mais convocado, o Ronaldinho também foi, e o mesmo vale para outros jogadores históricos daquela seleção como Cafu e Roberto Carlos. Adriano Imperador, que já tinha voltado do Flamengo, também não foi convocado, mas apesar de entrar outros nomes no lugar, a renovação da seleção talvez não tenha sido da maneira como a gente esperava. Quando a gente pensa em alguns dos principais craques da história da Marinha, eles foram pra Copa muito cedo, né? Pelé decidiu com 17, o Ronaldo Fenômeno não jogou, mas estava lá em 94. O Kaká foi muito novo pra Copa de 2002, e quando chegou agora 2010, o Kaká estava mais experiente. E os jovens estavam brilhando naquele período do Brasil, que o povo clamava pela convocação, era o Ganso e Neymar. Eles estavam deitando e rolando pelo Santos nesse ano, e continuariam fazendo. Esses caras, eles jogaram muito. Eu realmente passei muito tempo sem gostar do Neymar. Achei muito que era muita mídia pra ele, mas ele não tinha esse futebol todo. Hoje em dia eu vi que eu tava errado, cara. E até a Copa a última que nós tivemos ali de 22, que rolou aquele sentimento que, cara, não, sempre a culpa cai pra cima do Neymar, mas não, quando o Neymar tá em campo, parece que a qualidade dele é superior a de todos os jogadores que estão lá. Ele tem ali a capacidade de chamar muita atenção pra ele. E mesmo hoje, quando ele entrou em campo, nessa última partida contra a Noruega ali, poucos minutos, cara, todo aleijado, o ritmo dele não dava, cara, não dá. Ele não tava em condições de acompanhar o ritmo da seleção. Mas de qualquer forma, quando ele pegava na bola, a sensação é que ele era melhor do que todos ali da seleção. Pelo menos foi a sensação que eu tive várias e várias vezes, tá? Isso por um tempinho, mas o Dunga resolveu levar os dois. E insistiu um elenco que, muito diferente do super estrela de 2006, foi bastante contestado. Além disso, o Kaká foi jogar essa Copa com problemas físicos, que basicamente atuou no sacrifício. E na experiência dele, mesmo assim, o Brasil foi avançando, venceu a Coreia do Norte, e depois a Costa do Marfim, com o Breno Ricardo deu 2 assistências, depois foi expulso, até que o Brasil empatou no último jogo da fase de grupos com Portugal. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil jogou bem, venceu por 3 a 0, até que chegaram nas quartas contra a Holanda. A seleção canarinha até abre uma garra ao som das vuvuzelas. Mas de novo, erros individuais se mostrariam erros capitais. Já no segundo tempo, o holandês Schneider manda pra área. O Júlio César e o Felipe Melo não se entendem, a bola toca na cara do Felipe e entra pro gol de empate. Pouquíssimo tempo depois, a Holanda tem o escanteio, depois marcação no primeiro pau. O Felipe Melo tá marcando o Schneider, simplesmente fica parado e deixa o meio baixinho, livre, pra fazer o 2 a 1 de cabeça, pra virar o jogo pra lá de frente. Como se não bastasse ter falhado os 2 gols, o descompensado do Felipe Melo, que bem verdade deu assistência pro Brasil, é um pisão violento do Robin, que é expulso. E o Brasil com 1 a menos não teve força pra reagir e foi de novo eliminado nas quartas da Copa do Mundo. Felipe Melo, ele foi muito criticado, cara. Não, ele foi muito mesmo. A Holanda, aqui nessa Copa, a Holanda era a laranja mecânica, cara. A Holanda metia medo mesmo e os caras estavam demais. Mas o Brasil, ele foi perdendo ali, conforme a partida foi se desenrolando, foi perdendo muito ali a distribuir, certo? E acabou que o Felipe Melo, depois disso, desse discurso mais, ele foi depois disso aí. Eu acho que não existiu mais o Felipe Melo na Copa. Foi a partida pra ver o banco de reservas, né? Acabei notando que quando o Brasil precisou fazer um gol de empate, a única alteração do técnico do Dunga foi colocar o Nilmar no lugar do Luiz Fabiano. Não sei se ele teve medo de botar a seleção mais pra frente, porque tava com 1 a menos. Você não confiava nos jogadores que tinham banco. E agora talvez seja muito fácil falar, mas será que botar um Neymar novinho, rápido, do jeito que ele é, driblador, pra tentar fazer uma coisa, pegar um contra-ataque, não era uma boa ideia? Mas ele nem tinha sido convocado na Copa. Então, se a gente for trazer uma lista dos motivos pra essa eliminação, tem bastante coisa. A renovação do Capenga, o maior craque tava jogando sacrifício, teve um jogador atuando pro rival e depois fez a cabeça. E claro, pela segunda Copa seguida, o Brasil é eliminado em lance de bola parada. O que não faria por aqui, porque voltaria a ser um problema no futuro. Mas relaxa que pra 2014 o Petkovic prometeu que as coisas seriam diferentes. Ele faz muita coisa mudou. O Neymar não só começou a ser convocado, como ganhou cada vez mais espaço e se tornou craque e camisa 10 do Brasil pra Copa de 2014 e foi claro, no Brasil. O fator casa fazia Brasil é complicado. muitos colocaram o Brasil como favorito pra essa Copa do Mundo, até porque um ano antes, o Brasil tinha vencido a Copa das Confederações, perdendo 3 a 0 pra cima da Espanha na final. A Fúria, que naquela época era bicampeã europeia,
europeia e atual campeã do mundo. Mas a gente já começa com alguns problemas, né? Porque pro comando da seleção, se o Dunga não tinha dado certo, a CBF resolveu viver de nostalgia. Olhou pra trás e decidiu que o Filipão, o técnico do Foi campeão, né? Foi campeão do mundo, mas é fácil ser passou, cara. pronto e fala coisa desgraça, mas olhando pra trás fica claro como a CBF foi ingênuo, né? De achar que o cara fez 12 anos antes, com atuações lendárias de dois craques de nível mundial, funcionaria 12 anos depois, sendo que o futebol tá mudando no momento. O Brasil tinha um fracasso naquele momento, que era Neymar, mas fora ele, eu diria que as coisas estavam um pouquinho complicadas. A gente tinha uns bons jogadores que nunca tinham conseguido ter um grande destaque na seleção antes, e até mesmo quando a gente fez os maiores nomes, alguns não tinham conseguido fazer grandes carreiras pela seleção brasileira. O Marcelo é um desses, né? Durante a carreira dele, ele virou um dos maiores jogadores da história, Gabarinho, ídolo lá, considerado por muitos aí como um dos melhores laterais da história, mas em 2014 ele não tinha conseguido toda essa reputação ainda. E pela seleção nunca tinha conseguido jogar muita bola e realmente não conseguiu mesmo depois da Copa. Inclusive na estreia contra a Croácia foi ele que fez o primeiro gol da Copa, justamente contra, né? Mas tudo bem que o Neymar decidiu contra a Croácia, depois fez o mesmo contra a Camarões, porém no mata-mata as coisas começaram a ficar bem feias, na verdade. Nas oitavas contra o Chile, o Brasil começou a mostrar essa rachadura do time, que não conseguiu vencer os chilenos no tempo regulamentar, aí tomou um baita susto com um chute do Pininho na travessão, na prorrogação, que quase eliminou o Brasil mesmo, e a gente já teve um momento emblemático do Thiago Silva desabando de chorar antes das cobranças. Cara, isso aqui não existe não, tá, pessoal? Realmente isso aqui não existe, tá? Você é o capitão. Se você é o capitão, você é o último a desabar, tá? O último. Não existe de você cair no choro antes da equipe todinha. Pelo contrário, você vai lá, você consola todo o time, você puxa a responsabilidade e depois ali, claro, você pode ter o seu momento. Mas você como capitão, você desabar no choro antes de todo mundo, antes do jogo acabar, só mostra que ele era um cara fraco pra ser capitão, tá? Era o capitão do time, um cara tinha que mostrar confiança, liderança, e tava desabando diante da pressão. Um momento muito humano que não diminui o Thiago como muitos tentaram fazer, né? Mas certamente num momento tão decisivo da pressão como aquele, não se muita confiança. O Brasil passou os pênaltis, é verdade, mas foi um gostinho do que viria pra frente. Contra a Colômbia nas quartas, um jogo muito marcante com o gol do próprio Thiago Silva de escanteio. E depois ele golaço de falta espetacular da Luiz pra fechar e para o Brasil. Mas obviamente mais marcante foi a entrada violenta do colombiano Zuniga. E aqui o Neymar já saiu de campo, né? Isso, o Neymar ele teve muito essa questão de lesões durante a carreira, né? Talvez não ter parado pra se recuperar bem, não ter se preocupado tanto com o corpo dele, fez com que ele pagasse e hoje em dia seja o Neymar que a gente conhece aí, né? Isso, mas ele foi muito maltratado, tá? Ele teve muitas lesões, ele apanhou muito e nesse ponto aqui, cara, ele tava jogando muito já. Ele já era um cara extraordinário, ele já tava acima de tudo que a gente tinha na seleção. Mas, novamente aí, saindo por conta de lesões, né? E isso aí, né, durante a carreira dele toda foi marcado por lesões. Ele tirou o Neymar da Copa e poderia ter feito ele parar de andar. Se fosse 2 centímetros pra dentro, eu poderia estar jogando, né? Pra semifinal, então, o Brasil chegava sem sobreviver, Neymar, que vinha decidindo tudo. Aqui, né, sem o capitão Thiago Silva, que ficou suspenso. Duas grandes referências do elenco que estavam fora da partida contra a Alemanha. E é muito curioso como aqui no canal a gente já falou 7 a 1 trocentas vezes, mas a maior parte delas é de uma forma um pouco mais rasa, digamos assim, pode ser um dia, né? Ele fala, aquele jogo lá que não tem mencionar, o Brasil foi na Alemanha, quero lembrar. Mas raramente eu acho que em todos os nossos conteúdos aqui a gente foi tão a fundo que tentar realmente lembrar com detalhes do que aconteceu. E esse jogo merece mais, porque é um dos jogos mais famosos da história do futebol, talvez o mais famoso. E por isso a gente assistiu o jogo na íntegra, novamente pra analisar tudo errado, tá? E por mais que pareça loucura falar, vou falar, o Brasil começou bem ok o jogo. O time dominou a posse e as ações de jogo, tentava ligar ataque de forma bem vertical, é verdade. Mas até os 10 minutos a Alemanha não tinha nenhuma chance. E os jogadores do Brasil mostraram muita garra ganhando quase todos os duelos. A atmosfera era impedida do Brasil, fazendo muito barulho. Só que o Marcelo comete uma falha horrível que era contra-ataque da Alemanha e o escanteio. Marcelo também, né, cara? Marcelo, ele foi um excelente jogador. Ele jogou muito bem também, mas na seleção, infelizmente, ele nunca conseguiu render o que se esperava dele, né? Isso, se você for ver ao todo, o jogo do Brasil contra a Alemanha, o Brasil, no jogo em si, não foi todo mal. A questão é que a Alemanha, toda vez que pegava, conseguia botar a bola dentro da rede, não tinha pra onde correr. Já o Brasil não conseguia ser tão efetivo assim no ataque. Então, a Alemanha, toda vez que ia lá na frente, era gol, cara. Eu fiquei até com medo de ser 10 a 1, imagina ser 1. Esse é o primeiro gol da Alemanha, a bola veio na área e uma falha de marcação bizarra, porque tinha 6 jogadores do Brasil pra marcar só 4 da Alemanha. O Miller apareceu livrinho pra marcar. Mais um erro de bola parada. Acho que você assistir, você colocar aí na sua TV pra assistir hoje em dia, esse jogo da seleção contra a Alemanha, eu acho que mesmo você sabendo o placar, você fica com medo da Alemanha fazer mais. Do Brasil. Parece que na minha cabeça, depois que o Brasil primeiro, todos os outros foram assim, lá de abaixo. Mas revendo o jogo, o Brasil, na minha opinião, reagiu muito bem ao primeiro gol. Permaneceu competitivo, e aos 20 minutos a torcida gritava. Só que no minuto 23 veio o gol fatal. Uma falha de marcação bizarra do Marcelo, porque a defesa tá inteirinha em linha. E tá lá atrás da posição legal do Miller. O Close bate duas vezes pra fazer o 2 a 0 da Alemanha. E ainda por cima, ultrapassar o Ronaldo Fenômeno como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. E quando o Brasil toma o segundo, aí, meu amigo, realmente, o time desaba. A bola começa a queimar no pé dos brasileiros, enquanto a Alemanha toda vez que vinha pro ataque parecia que ia meter um gol. Depois do segundo, o Brasil toma mais 3, praticamente um depois do outro em sequência. O Alemanha vencendo por 5 a 0 antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Essa com certeza foi a maior humilhação de uma seleção da história do futebol. E talvez a maior humilhação do time, em geral, na história do esporte. Porque não só era uma semifinal de Copa do Mundo como o Brasil joga em casa. Eu acho que ninguém nunca sofreu dessa forma. Foi o Bayern da Alemanha que fez mais 2 no segundo tempo, com direito ao pra fechar o 7 a 1 com choro de todo mundo na arquibancada. E o Brasil eliminado da forma mais cruel possível. E qual que foi o motivo da eliminação do Brasil em 2014, então? Acho que alguns, né? E também mencionaram o que o próprio Filipão falou. Ele disse que foi uma apagão da seleção. E eu lembro quando ele falou isso, muitos caras revoltados e disseram que o Filipão tava tendo assim uma autocrítica pra tentar enxergar onde ele falhou taticamente. Mas eu, em parte, concordo com ele, tá? Revendo o jogo inteiro, eu acho que o Brasil começou bem e reagiu bem ao primeiro gol. No segundo tempo, os caras estavam com tanto medo que eles nem pareciam jogadores de futebol profissionais. Realmente, naquele período do jogo, deu apanho no sistema. Agora, o que causou o famoso apagão, acho que nunca ninguém conseguiu definir exatamente, mas pra muitos pareceu uma questão psicológica. Uma seleção que não tava preparada pra enfrentar um cenário como aquele, ainda mais em solo nacional diante da própria torcida. A pressão era grande e os caras desmoronaram. Pra alguns, a imprensa que claro que os técnicos brasileiros estavam ultrapassados. O Brasil tem um técnico absolutamente superado, sem repertório, que faz um mau trabalho à frente da seleção brasileira de futebol. Isso é a forma que o nosso futebol tá ultrapassado. Isso aí traz eliminações. Em 2006, o Brasil tava de barriga cheia, entre aspas. Tranquilo, segue a próxima. Em 2010, cabeça quente, beleza. Pra 2014, um ano que por mais que possa haver alguma explicação ali, no final das contas, essa goleada foi tão brilhante que parece que derrubou o Brasil da hierarquia do futebol mundial. A gente naquele momento deixou de ser a seleção mais temida pra ser só mais uma entre outras seleções fortes. Cara, isso é triste, né, velho? Isso é triste porque vocês acham que o Brasil hoje ainda é uma seleção uma seleção temida? O Brasil ainda continua sendo a seleção que bota medo, ao meu ver. Talvez role um respeito de outras seleções com o Brasil, mas não existe mais esse de tal seleção teme o Brasil, não. Acho que a cada Copa que se passa, o Brasil vai perdendo mais esse valor que tinha, né? Que criou essa imponência ali na Copa de 2002, o futebol, arte, o Brasil. Hoje em dia não dá pra você dizer mais que o Brasil é futebol, arte. Não dá, cara, não dá. Acho que nessa Copa de 2014, sim, ainda tem jogadores que você conseguia se identificar, que você ainda sabia pelo menos o nome dele e tudo mais, mas a partir disso daí foi ficando cada vez mais difícil de você se identificar com o jogador, se você se importar em qual posição ele joga e tudo mais, certo? Você já começou a ter o Neymar mais presente, mas como eu falei, a carreira do Neymar foi de muitas lesões, né? E isso atrapalhou sempre muito ele, mas foi um jogador incrível, foi um jogador muito bom. Seria um reforço em tanto se ele fosse, por exemplo, o Neymar dessa Copa 2014, 2018, lá em 2002, eu não tenho dúvida disso, ele jogaria com os maiores, ele seria tão bom quanto os maiores, mas infelizmente, apesar de ter a questão das lesões todas, ele parece que não se preocupou tanto com o seu corpo e festas, bebidas e tudo mais, trouxe ele, infelizmente, a esse ponto, né? Na Copa da Rússia, o Brasil precisava apagar o vexame histórico que tinha dado na sua última partida no torneio pra tentar se reestabelecer como uma potência, né? E o pré-copa foi bastante bom, com o time do Tite se entrosando, pegando jeito e chegando forte pro torneio. Só que como sempre tem que ter um problema, o Neymar fraturou o 5º metatarso do pé direito e virou dúvida pra Copa, no que ele acabou indo, mas jogando ela no sacrifício, fora do ideal. Além dele, o time de novo tinha o Thiago Silva e agora o Alisson e Casemiro. Parecia uma equipe um pouco mais encorpada, mais preparada do que aquela de 2014, pra não falar do Felipe Coutinho, que meio que assumiu o protagonismo com um golaço no empate contra a Suíça e mais um gol na vitória contra a Costa Rica. Ainda na fase de grupos contra a Sérvia, a gente teve gol do Thiago
Thiago Silva de escanteio com a assistência do Neymar, pra lembrar um bom momento que aconteceu lá em 2014. Nas oitavas, o Brasil venceu o México com o Neymar e Firmino marcando os gols, mas a classificação veio também com uma notícia ruim, já que o Casemiro tomou o segundo amarelo e tava fora das quartas de final contra a Bélgica. É bom ressaltar que nesse momento, o Casemiro era atual tricampeão consecutivo da Champions League e fazia a base de um meio-campo que passou a ser considerado por muitos um dos melhores da história, junto com o Toni Kroos e o Luka Modric. Além disso, na seleção, ele era um dos pilares do time, e agora nas quartas de final o Brasil estaria sem esse cara. E nas quartas de final contra a Bélgica, essa ausência fez muita diferença. Sem o Casemiro, jogou o Fernandinho e foi Cara, engraçado que você pega o Casemiro hoje em dia, eu não me recordo. Eu assisti todas as Copas, eu torci pelo Brasil todas as vezes e vou torcer pelo Brasil todas as vezes que rolar a Copa do Mundo, mas eu nunca tive uma lembrança que o Casemiro foi esse jogador todo. Obviamente, tá, rapaziada? Eu não tô falando da carreira dele como jogador no clube, nem nada parecido, não. Tô falando exclusivamente na seleção. Eu não me recordo dele ser esse grande destaque todo. Não tô dizendo que é um jogador ruim, mas talvez não tenha ali correspondido a toda a expectativa que se teve com o jogador que ele poderia ter sido na seleção. justamente dele o gol contra de cabeça pra abrir o placar pro time belga. Tu vê como em toda eliminação do Brasil tem pelo menos um erro em bola parada, né? No segundo gol, o Lukaku avança no contra-ataque e toca pro De Bruyne, que finaliza muito bem. Nesse lance ficou muito marcado o Fernandinho, que pra muitos deveria ter feito a famosa falta tática no Lukaku, parando o homem de qualquer maneira possível pra que a Bélgica não tivesse o campo livre pro contra-ataque. Revendo o lance aqui, eu achei que essa crítica, apesar de justa, é um pouco exagerada. Esse lance de contra-ataque acontece muitas vezes em vários jogos e não me parece uma falha tão grotesca do Fernandinho como a gente tentou fazer parecer na época, né? Vilanizando muito o homem. Inclusive, o Paulinho na mesma jogada chega e tenta matar a jogada no carrinho, mas o Lukaku acaba escapando. Depois a gente sabe que o Renato Augusto ainda descontou, mas o Courtois tinha fechado o gol e com o 2-1 o Brasil foi mais uma vez eliminado. Daria pra colocar toda a culpa no Fernandinho, mas eu acho que é uma simplificação um pouco da eliminação, né? Talvez um fator um pouco maior seja a falta de profundidade de uma seleção que quando ficava sem os seus melhores jogadores não conseguia substituir a altura, e assim o Brasil foi eliminado mais uma vez. Vergonha é uma palavra muito forte pra essa eliminação, eu acho que não é pra tanto, mas de qualquer maneira começou a ficar um gosto mais amargo porque, pô, se em 2006 a gente caiu pra França, em 2010 pra Holanda, em 2014 pra Alemanha, seleções grandes. Em 2018 o Brasil caiu pra uma seleção que comparativamente, em termos de legado histórico, é muito pequena, apesar de que tinha, claro, uma ótima geração. Mas esse roteiro se repetiria de novo em 2022. E aí a gente vê que o negócio foi ficando de mal a pior, foi indo de mal a pior, né? Você teve ali um melhor seleção do mundo, vamos dizer assim, perdendo para uma França, que também sempre muito forte, uma Holanda, uma Alemanha, e aí a qualidade foi caindo. A gente começou a ser desclassificado para uma Bélgica, para uma Croácia, para uma Noruega. Então a gente vê que o negócio realmente desandou. Hoje em dia tá bem difícil você dizer que, cara, o Brasil vai voltar a ser o que foi um dia, tá? Não tem como a gente não dizer que o elenco agora estava muito mais encorpado e parecia mais interessante. Além do Brasil manter aquela base com Alisson, Thiago Silva, Casemiro e Neymar, treinados pelo Tite, desde então surgiram outros nomes de protagonismo pra amarelinha. O Rodrigo, que já tinha sido raio e decidido alguns jogos importantes pro Real Madrid, e o Vinícius Júnior, que de uma Copa pra outra tinha se tornado um dos melhores jogadores do mundo, e de certa forma a gente até esperava que ele pudesse dividir um pouco o protagonismo da seleção com o Neymar. E falando no Ney, vale lembrar que em 2022 já era essa versão do Neymar que se lesionava toda hora. E depois da vitória de 2-0 contra a Sérvia na estreia, ele se machucou de novo e ficou de fora do resto da fase de grupos. Enquanto todo mundo ficava de olho no Vini, foi o Richarlison que decidia com aquele gol histórico de voleio. Contra a Suíça, um jogo difícil resolvido num golaço do Casemiro. E aí mesmo perdendo contra Camarões, o Brasil já estava classificado pro mata-mata. Nas oitavas, o Neymar voltou marcando na goleada contra a Coreia do Sul. E aí chegou o fatídico jogo contra a Croácia nas quartas. Nessa época, a gente já cobria a Copa do Mundo aqui no Eurão e ficou muito escancarado como o Brasil foi engolido no meio-campo pela trinca de Brozovic, Kovacic e Modric, enquanto a seleção canarinha tinha o Casemiro sobrecarregado, o Paquetá de segundo volante e o Neymar de meia, mas funcionando como um armador atacante, né? Porque a gente sabe que na marcação ele não ajuda muito. E com isso a Croácia foi muito bem. E aí nem Richarlison, nem Vini Júnior e nem Rodrigo conseguiram decidir e o 0-0 complicado fez o jogo pra prorrogação até que o Neymar abriu o placar de maneira histórica. Um gol absurdo que classificava o Brasil, tirava aquela cena de ficar caindo nas quartas de final e mostrava que a gente estaria de volta lá no alto da hierarquia do futebol e que o Brasil tinha que ser respeitado. E aí que faltando só 4 minutos pra acabar a prorrogação, o Brasil inexplicavelmente foi meio que todo pro ataque e deixou a Croácia contra-atacar. Cara, se tem um jogador que eu nunca vou esquecer na minha vida, é esse Fred, salvo me engano o nome dele. Cara, de onde tiraram esse jogador? Sendo bem sincero, ele não fez nada. Nenhuma partida que ele entrou, ele não fez diferença, não precisava. Se eu acho que com 10 o Brasil jogaria melhor do que com ele em campo, sendo bem sincero. Putz, foi um... Se tem uma coisa que eu não esqueço da Copa de 22, foi esse cara, tá? Realmente ali, muito, mas muito dispensável ao máximo ele. Obviamente é só a minha opinião, tá?
Bola chegou no Bruno Petkovic, um cara extremamente limitado, que mandou pro gol, e um lance de azar ainda fez com que a bola batesse no Marquinhos e tirasse ela do caminho do Alisson pra Croácia empatar na prorrogação. É muito difícil explicar o que aconteceu aqui, né? Mas acho que o que mais fica na cabeça das pessoas é que o time do Tite era muito sólido, muito organizado, e por algum motivo inexplicável, fez 1 a 0 e em vez de se reorganizar e manter aquele resultado, foi pro ataque e deixou o meio campo e a defesa todos esburacados pra Croácia poder aproveitar. Não tem necessidade de vocês subirem, fica aqui. Tá 1 a 0. Aí, é isso que eu falo. O Neymar, pra mim, o Neymar na Copa 2002, ele sentar na seleção, cara, não existia seleção, tá? Não tinha identidade, não tinha nada. Neymar sentar em campo não era a seleção não fazia nada. Neymar em campo, você tinha todo ali uma confiança nele. Quando ele pegava a bola, quando ele fazia uma jogada, você sabia que ele estava indo buscar o gol. Cara, era uma coisa incrível. E daí, realmente foi onde eu tirei o chapéu para ele e eu acho que sim, ele foi um grande jogador, foi um baita jogador, tá? Jogou muito na Copa 2002, ao meu ver, fez muita diferença e, cara, infelizmente, eu tenho muita, assim, eu sinto muito por ele não ter conseguido pegar a taça em mãos da Copa do Mundo, sendo bem sincero. Eu acho que não só nós brasileiros, com certeza a gente seria uma felicidade imensa para nós, mas eu acho que ele merecia. Eu acho que é um jogador que merecia ter sentido o gosto de ser campeão do mundo, tá? 5 minutos. Vai dar opção pra quê? E aqui entra mais um motivo que já tinha acontecido lá em 2014, né? Quando a Croácia empata, o mental do Brasil vai pro saco. Dava pra ver que o clima virou, que os caras estavam nervosos e que aquela eliminação ali era questão de tempo. O Tite, por causa de um trauma, ficou fora da decisão sobre quem bateria os penais. E assim o Rodrigo perdeu a sua cobrança, o Marquinhos também, o goleiro Livakovic da Croácia brilhou e o Brasil foi eliminado sem o Neymar sequer cobrar o seu pênalti, já que ele tava preparado pra ser o quinto batedor e a quinta batida simplesmente não veio. A gente pode argumentar que o Neymar não bateu o pênalti foi um dos motivos pra eliminação. Se ele fosse o primeiro, teria feito diferença, mas a gente não tem como saber. Porém, a falta de concentração talvez indique que existe uma questão mental dentro da seleção brasileira de não estar preparada para os grandes momentos. Quando o negócio aperta e a pressão bate, basta uma seleção minimamente mais competitiva para eliminar o Brasil nas últimas Copas. No final das contas, o Brasil foi eliminado então em 4 quartas de final e uma semi desde o último título em 2002. E todas as eliminações parecem vir de uma mesma falta de concentração e de preparo pro grande momento, né, pros jogos mais decisivos. Além disso, mais do que o time jogar coletivamente mal ou ser dominado completamente pelo adversário, parece que muitas vezes o problema do Brasil também é a quantidade de erros bobos que são cometidos coletiva ou individualmente na hora H. Cabe agora a gente assistir se em 2026 o Brasil vai repetir. Cara, vídeo muito bom do Eurofoot, certo? Então eu quis muito começar, dar o pontapé inicial nesse canal com esse vídeo, porque acho que é algo muito simbólico para nós brasileiros. Acredito que na Copa do Mundo é onde o Brasil, de fato, de certa forma, se une. Todo mundo vai torcer, todo mundo quer, pelo menos a grande maioria esmagadora. Eu sei que um ou outro não torce para a seleção, que eu acho uma pena, tá, rapaziada? Independente dessa ser a pior seleção, que nem eu falei, eu vi a melhor seleção, que seria a melhor seleção do mundo, perdendo, cara, perdendo. E assim como eu vi, infelizmente, o que seria a pior do mundo também perdendo, ou a pior já feita hoje aqui no Brasil, certo? Mas em 2030, com toda certeza do mundo, eu estarei lá torcendo, se Deus quiser, tá? Assim ele me permita, torcendo pelo Brasil. Eu espero de coração que eles cheguem cada vez mais longe e traga aí um momento, em algum momento, a taça para nós brasileiros. Eu acho uma pena, eu realmente, de fato, que o Neymar vai se aposentar da seleção sem ter o sabor ali de ser campeão do mundo. Acho uma pena para nós brasileiros ter ali a nossa carreira na Copa do Mundo interrompida tão cedo, porque isso, de certa forma, eu acho que faz bem para o Brasil. A Copa do Mundo, ela faz bem para o Brasil e isso eu acho importante, cara, porque pelo menos é uma coisa ainda que nós brasileiros temos para poder esquecer o que rola no nosso país e em um momento só se divertir e torcer. Eu acho isso bem, mas bem legal mesmo. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, tá? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso novo canal de React. Mais uma vez, se você não me conhece, eu sou o Jefferson e seja sempre bem-vindo. Fala para mim qual React você gostaria de ver aqui no canal. Lembrando que vai ser um canal para reagir a tudo, tá? Sem ali frescura com conteúdos. Então deixa aí o que você gostaria de ver. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!